na classificação nacional este Vodafone Rally de Portugal. Já temos o primeiro concorrente em prova, é o número 92, José Alberto Nicolás, perdão, o argentino, navegado por Miguel Ángel Reinaldo, do Michelin para o 10. Segundo concorrente nesta série é o Skoda R2 de Kasparek e Tamanek, o número 99. Mais um do Skoda Fabia R2, é o número 98, Checo Michael Honda, Livi Vichikova, número 98. José Alberto Nicolás, algumas dificuldades ali naquele gancho. Dupla argentina. E entretanto, depois desta primeira série, podemos dizer que já temos aqui um vencedor. E o vencedor é o público. Está muito mais gente aqui do que nas edições do ano passado. E para já, essa é mais uma vitória que já foi conseguida. Esta alteração de sexta-feira para este horário a trazer muito mais gente a Lisboa. E os rallies também vivem em Lisboa. Parabéns a todos e muito obrigado pela vossa presença antes de mais. Já estamos com a segunda série em ação, número 71. Esta RC de Ala Rashid, o piloto da Jordânia, navegado por Josef Matar, do Líbano. Sabe muito bem ter a entrada para a rotunda do Museu da Marinha. Também o 110, salvo erro, vou confirmar. Exatamente. Piloto das Canárias, o Yeray Lemes, o espanhol, navegado por Rogério Penate Lopes, aqui com o Ford Fiesta R2 de Campeonato Júnior WRC. Também o número 105, mais uma dupla espanhola. 105 é José António Soares, navegado por Cândido Carreira, também no Júnior WRC. Melhor tempo da primeira série para o número 92, Nicolás Recalque, no Mitsubishi, 3 minutos 33 segundos 3 décimos. É, portanto, o tempo a bater. Vai-me também ajudar aqui nestes homens da frente. Bernardo, algumas surpresas, já ficamos a saber que o Bruno Magalhães não conseguiu chegar até Lisboa, um problema no alternador no Peugeot 207 S2000. O que é que se sente quando tudo está muito bem e de repente aquilo que não estamos à espera, uma peça simples, avaria e deita tudo a perder? É, sem dúvida, uma grande desilusão, até porque a partir de uma prova destas, normalmente para todas as provas há sempre uma grande revisão do carro. Quando são provas tão extensas como a Rally de Portugal, o carro é praticamente novo, inclusive o alternador, e acabamos por desistir às vezes. Se calhar andamos a arriscar muito durante os troços e depois perdemos numa ligação em que não há risco nenhum, estamos a cumprir o percurso
desistimos por uma avaria que não depende de nós. E o site do WRC.com enganaram porque continuamos com os concorrentes daqui da Junior WRC. Temos aqui, lá está o Murat Bostanci, piloto turco da Ford Rally Turquia. Temos também o Nico Nieminen, o finlandês, e o Marius Hazen, norueguês. Melhor tempo da série anterior, melhor tempo registrado até agora, 3 minutos 16.4 para a equipa número 102, pontos Tiedemann, Olaf Lund. Outra das notícias que... Vou deixar passar aqui. E agora, Bernardo, mais uma notícia que se calhar o público não estava à espera, mas o Robert Kubica também não chegou a Lisboa. 2 furos, um suplente no carro, 300 km de ligação, não são 300, mas serão seguramente desde a última especial 100 e muitos. E o Robert Kubica também a ficar pelo caminho e a não vir realizar. E o italiano Vagliario com o outro Mitsubishi Lancer a fazer 3.22.1. Nem perto do tempo de 3.16 realizado pelo Pontus Tiedemann. Francesco Parli, o suíço, navegado pela Tanja Canton. Citroën DS3 R3T. Um dos carros estão em mais um troféu, que é o Citroën Top Driver, que vem com o Citroën DS3 R3T. Mais um troféu, juntamos aqui os Fiesta R2 do Campeonato Júnior de Rallys da WRC. É importante existirem estes troféus com os carros todos semelhantes, onde realmente quem vai fazer a diferença é o piloto, a equipa em si. Portanto, é muito mais interessante ver competições assim. Sim, sem dúvida que é, até porque é uma forma de controlar tudo. No caso da M-Sport e do Troféu Fiesta, em que é a própria M-Sport que constrói os carros. Levam os carros, transportam os carros, ninguém tem os carros, eles levam-nos para as corridas, chegamos lá, sentamos, vamos correr e está feito, não é? E não há alterações, já há alterações possíveis feitas pelos pilotos. São afinações, basicamente. São afinações, portanto aí é que de facto o talento do piloto que sobressai e não há diferenças de orçamentos para ninguém, e isso acaba por ser mais interessante, até porque permite, há uma forma de haver mais pilotos por ter haver um controle de custos. E normalmente são custos fixos. De Alexander Villanueva, Oscar Sanchez, 2 espanhóis, e o 37. Um Subaru Impreza WRX dos italianos Lorenzo Bertelli, Lorenzo Granai. Esta é para quê? Depois também é para dar. São duas. E eu vou estar aqui. No shot.
Já temos aqui mais dois concorrentes, Bernardo é o número 37, ainda há pouco falar. E temos também o outro Mini S2000. Eu penso que ele estava bem com problemas de transmissão. Eu penso que ali o passeio fugiu do carro. Acho que a equipa fez a afinação mal e das traseiros. Isto não está fácil. Não está mesmo fácil. Olha aqui que estou aqui a queimar a travagem também. O Mini número 49, o S2000. O segundo da Mentos Ascania Racing. Navegado pelo estónio Sergei Lawrence. Azul. Navegado pelo italiano Giovanni Bernardini. O capô do Cochise. Deve estar com algumas dificuldades em ver a estrada. Não deve ser fácil. Mas parar para fechar não é uma opção neste momento. Nunca te aconteceu esta, não? Já me aconteceu, mas confesso que não é uma agradável surpresa, até porque deixa-se de ver nada. Há alguns carros, Mas vou continuar.